Golf Brasil está no ar aqui na Band e no episódio de hoje a gente vai contar um pouco mais sobre a história do golfe no país. E para isso viemos até o residencial Quinta da Baronesa, aqui em Bragança Paulista, um dos campos mais lindos do Brasil, para contar um pouco mais sobre essa economia do golfe junto com o setor imobiliário. A gente vai contar um pouco mais do golfe dentro de um condomínio, um pouco mais sobre essa estrutura, e para isso a gente vai bater um papo com Miguel Palhota. Miguel, se mais nada, um grande amigo, bater bola junto, entrevistar com quem a gente já gosta, já conhece há muito tempo, é mais divertido, né? Oh, sem dúvida. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Já há bastante tempo, né, jogando golfe aí. Agora aqui na Quinta da Baronesa, realmente um produto diferenciado, uma referência em todo o Brasil. A gente já, até onde estava brincando para ele, Miguel, já jogamos junto em Foz, né, que você cuidava do campo de lá, jogamos juntos em Curitiba, já se encontramos em vários outros campos do Brasil afora, e hoje você está gerenciando aqui a parte do golfe da Quinta da Baronesa. Dando o nosso contributo aí para o crescimento do clube, temos eventos, cada vez com mais sócios, e sem sombra de dúvidas, então é uma referência aqui do ponto de vista da ligação então, entre golfe e parte imobiliária. Quinta da Baronesa costuma ser sempre uma das referências nacionais. É uma referência, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o mercado, mas antes, a gente já falou bastante, bora jogar, né? Vamos lá, isso mesmo. O campo de golfe hoje, ele nasce, basicamente todos os campos que surgem hoje no Brasil estão atrelados ao setor imobiliário, né? Acho que um dos primeiros campos de golfe nos Estados Unidos, Augusta é um condomínio, né? Hoje muitos campos também nos Estados Unidos também nascem com o setor imobiliário. Porque, acho que começando de trás para frente na análise do golfe, primeiro que vira um jardim incrível para o seu empreendimento imobiliário, mas para o setor, para você manter a manutenção do golfe, ter as casas como pagando um condomínio ajuda muito a manter um campo como esse. Sem dúvida, sem dúvida. Acima de tudo, esta ligação é uma ligação de ganha-ganha dos dois lados. Então, a manutenção do campo de golfe não é barata, principalmente no Brasil, como é um esporte que tem poucos jogadores, nós precisamos sim desse aporte financeiro da parte imobiliária, e para quem está desenvolvendo um projeto imobiliário, a valorização dos lotes é uma valorização bem significativa. Então, a sacada, obviamente, do incorporador é exatamente essa. Mas antes de a gente dar esses dados, botar no green, né? Vamos lá, vamos lá. O drive foi cedo. Parece boa. Passou um pouco Passou também. um pouquinho ainda também. É. Isso é um dos grandes desafios do golfe, que está assistindo a gente aí pela Band, a gente ter a precisão de bandeira. Então a gente acabou não medindo, a gente não usou o binóculo para medir a distância. E os dois batendo um pouquinho mais tinha direção, se for para a direção do green, mas você acertar. O golfe é um dos esportes mais difíceis do mundo por causa disso, porque você tem que ter precisão. Não foi preciso agora. Ô, Miguel, a gente estava falando um pouco ali atrás, eu acho que isso é muito legal para a audiência entender
principalmente no setor imobiliário, só o fato de ter um campo de golfe dentro do condomínio, o terreno já vale entre 25% a 40% a mais do que um outro condomínio na mesma região, com o mesmo padrão, com o mesmo porte. Depois de uma década, mesma comparação, o condomínio que não tem um campo de golfe valoriza mais ou menos, na média dos últimos 25 anos, valorizou 40% o valor do terreno, que é uma valorização ótima. Mas o condomínio que tem campo de golfe valoriza 100%. Sem dúvida. Então, como você falou bem, a valorização é imensa. Nós temos, inclusivamente, essa valorização pode chegar a 40% a 60%, dependendo da posição, da localização do lote dentro do próprio lote, condomínio. ainda tem a valorização do lote, Do próprio lote. Então, tem uns lotes, por exemplo, com vista de green, que é o local exatamente em que nós estamos aqui, e de lago, geralmente são mais valorizados. E, além disso, também tem um aspecto importante que diz respeito à questão da valorização do entorno. Então, estudos feitos também nos Estados Unidos e aqui no Brasil comprovam que os próprios condomínios ao redor do condomínio com campo de golfe podem se valorizar até mais 8%. Então, isso demonstra não só a força do golfe dentro do condomínio com campo de golfe, mas todo o entorno e toda a região envolvente. Um dia eu estava conversando com um pessoal do mercado imobiliário, lá em São Paulo, e obviamente a gente tem um programa de golfe, vem conversar, Henrique, porra, como é que a gente faz para poder transitar dentro do público do golfistas que tem poder aquisitivo alto, né? Eu falei, olha, primeira coisa, e aí vai a dica para as construtoras, monta um simulador de golfe. Isso. Coloca o simulador de golfe dentro do empreendimento como um equipamento comum do prédio. Sem dúvida. Nos Estados Unidos têm crescido também, obviamente, esses suportes, esses apoios da parte do golfe, não só os simuladores indoor, como também o formato dos driving ranges tecnológicos, como o caso do Top Golf, e até o Pop Stroke, que seria um mini golfe com 18 pistas e com alguns obstáculos também. Então, para os incorporadores, para as imobiliárias, seja prédio residencial, seja um empreendimento vertical ou horizontal, esse tipo de ativos, sem sombra de dúvidas, que valorizam muito o empreendimento. Miguel, a gente está aqui contando as mil maravilhas de um campo de golfe dentro de um empreendimento e é mil maravilhas mesmo, público super seleto, isso é muito importante. Mas tem dores também. Tem desafios, sem sombra de dúvidas, tem desafios. Os principais têm muito a ver com a questão então da mão de obra, tem que ser qualificada. Praticamente todo o maquinário que nós utilizamos para a manutenção do campo de golfe é importado, então sabemos também dos custos de importação. São maquinários exclusivos, São maquinários não é exclusivos. para cortar uma grama comum, né? Não, tem algumas marcas próprias que realmente desenvolvem esse tipo de produtos para a manutenção dos campos de golfe, então obviamente que isso encarece um pouco a manutenção do campo de golfe. Claro que nós temos algumas estratégias para mitigar isso, mas sem sombra de dúvidas que são questões importantes de serem analisadas. Como é que é? Poxa, eu tenho a equipe de manutenção, eu tenho a equipe do carrinho, Como é que funciona essa estrutura? Mas antes, vamos jogar? Vamos jogar, vamos continuar conversando aí. muito, mas vamos voltar para essa pergunta para a gente entender um pouco mais, quem está em casa, entender onde que estão essa equipe trabalhando, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vamos especificar sim. Vamos lá. Vamos jogar. No meio do green. Boa, bom tiro, hein? Nossa, por essa. Aí, no meio do green. Ó, isso aqui é muito importante porque a gente faz buraco na grama. A areia é composto para poder cobrir os buracos. Isso é importante no golfe, a gente sempre está jogando, vai fazendo buraco, vai compondo. Aliás, é por isso que você está vendo um monte de pontinho branco aí na tela, mas é por isso que a gente vai colocando areia para cuidar da grama, que a gente quer continuar jogando golfe bem, né? E o campo tá maravilhoso, né? O espanhol David Puig, de 23 anos, estrela em ascensão do Live Golf, tornou-se o primeiro campeão da temporada de 2026 do Tour Europeu. Ele venceu no último domingo o Australian PGA Championship, jogado no Royal Queensland, em Brisbane, na Austrália. Este foi o terceiro título de Puig no Tour Europeu, mas o mais importante para ele, por ter se tornado apenas o segundo espanhol, depois de seu ídolo Seve Ballesteros, a vencer este torneio. A vitória de David Puig foi ainda mais importante por ele ter enfrentado um forte grupo de profissionais,
que incluía muitos dos melhores da Europa e dos circuitos da Ásia e da Oceania. A consistência do jogo de Puig foi seu diferencial. Ele somou 266 tacadas, 18 abaixo do par, para ser campeão por 2 de vantagem. O espanhol fez voltas de 65 e 66 tacadas no final de semana, um total de 11 abaixo do par, sem bug, e fez apenas 3 bugs durante toda a semana. Sua terceira vitória profissional, com uma vitória em cada ano, depois de ser campeão do Tour Asiático em 2023 em Singapura e 2024 na Malásia. David Puig, que saiu diretamente da Universidade Arizona State para o Live Golf em 2022, ainda busca seu primeiro título no milionário circuito patrocinado pelos árabes, onde já obteve 4 colocações entre os 5 primeiros nos últimos 2 anos. Quem mais se aproximou do espanhol foi o chinês Wen Ding. Ele igualou a melhor volta do domingo ao jogar 66 tacadas, somar 16 abaixo e terminar sozinho em segundo lugar. Cinco australianos classificaram-se a seguir, incluindo Adam Scott, ex-número 1 do mundo e campeão do Masters em 2013, que venceu 14 vezes no PGA Tour e outras 11 no Tour Europeu. Scott somou 13 abaixo na semana para terminar em 7º lugar. O torneio australiano marcou ainda a estreia do brasileiro Fred Biondi como membro do Tour Europeu, o segundo circuito profissional mais importante do mundo. Biondi, que vemos aqui sendo campeão individual e por equipes de 2023 na NCAA, o circuito universitário americano, não jogou bem no primeiro dia, quando marcou 73, uma acima. Fred se recuperou na segunda rodada, quando fez uma boa volta de 69 tacadas, 2 abaixo, mas faltou uma para que ele passasse o corte e jogasse no final de semana. O brasileiro voltou aos Estados Unidos, onde disputa esta semana a segunda das 3 seletivas para o circuito americano, onde estão em jogo 5 vagas para o PGA Tour. Que bolão! Tinha água aqui dentro. Olha que bola linda! Essa deu, Agora chorada, vai ter que viu, invocar Miguel? essa bola, né? Dei pressão, Miguel. Vamos lá, pô. Fazinho, finalmente, né? Salvamos o bug. Ô, Miguel, eu te fiz uma pergunta ali sobre a estrutura. Hoje, como é que tá alocado o número de funcionários dentro de um campo de golfe? Muito bem, então basicamente no nosso caso aqui na Quinta da Baronesa nós temos então o pessoal do esportivo, então que é quem dá todo o atendimento ao associado, sala de tacos, entrega dos carrinhos de locação. Aí nós temos então 2 pessoas que ficam no driving range, que dão também todo o suporte, repondo as bolas para treinamento, fazem todo ali o preparo então do driving range antes dos golfistas chegarem. E temos então a equipe de manutenção, então que faz todo o trabalho de corte da grama e manutenção das bancas e greens. O papel teu como gerente de golfe, né? É exatamente estar olhando tudo isso e ainda cuidando da qualidade do campo. Sem dúvida, obviamente que é uma equipe, eu não faço um trabalho sozinho, né? Então nós temos realmente a parte da manutenção, o Zé Roberto e o Ronaldo são os cabeças, então nós trabalhamos em conjunto nesse sentido. E a minha função também acaba por ser muito fazer esta ponte entre a diretoria, entre a equipe, entre a administração central da Quinta da Baronesa, então basicamente a minha função ela assenta muito nesses 3 pontos. Perfeito. Bom, próximo bloco, um pouquinho mais de Quinta da Baronesa aqui com o Miguel, contando como é que funciona um campo de golfe. Vamos lá, rapidinho? Vamos lá, para mais um. Vamos lá. Estamos de volta, segundo bloco The Golf Brasil aqui na Band, no Quinta da Baronesa, um dos campos mais lindos do Brasil.
e mais bem cuidados. O campo tá incrível, Miguel. Obrigado aí. Vamos contar um pouquinho aí da tua chegada, né? Português, você tá no Brasil há quanto tempo? Eu cheguei em 2011 para trabalhar na Federação Paulista de Golfe. Na altura, um convite também, uma oportunidade dada pelo Manuel Gama, sócio do São Fernando, a quem eu também agradeço muito aí pela chance de entrar aqui no mercado brasileiro. E, entretanto, passei 10 anos em Foz do Iguaçu, tivemos a oportunidade também de jogar por lá. E agora, recentemente, então, vim aqui para a Quinta da Baronesa, que, enfim, um campo que realmente dispensa apresentações, qualidade de manutenção incrível, uma estrutura muito bem montada, muito profissional, sem sombra de dúvidas, um dos melhores do Brasil. Do Brasil, e tem nessa cabeça o Álvaro Almeida, né? Que tem uma história importantíssima com o golfe brasileiro. Acho que o golfe brasileiro se confunde um pouco com a história do Álvaro, né? Porque ele foi presidente da Federação Paulista de Golfe e da Confederação Brasileira, mas enquanto presidente da Federação Paulista, ele construiu o campo que tem lá do lado do aeroporto de Congonhas, que é campo público, e foi importantíssimo para o crescimento do golfe no Brasil. Isso lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que ele construiu esse campo. E você começou a jogar golfe em Portugal com quantos anos? Eu comecei com 22 anos, então infelizmente não tem ninguém da minha família que joga golfe. Eu sempre tive muito a vontade de conhecer o esporte, sempre do glamour que está associado ao esporte, contato com a natureza, a possibilidade de ter uma carreira internacional. Então o golfe acabou também por me possibilitar tudo isso e estou obviamente muito realizado de trabalhar nessa indústria. O The Golf Brasil veio até Recife, aqui no Caxangá, para acompanhar o 40º aberto do Clube do Caxangá, um dos clubes de golfe mais antigos do Brasil, fundado em 1928. O torneio tradicional, eu não perdi a oportunidade, vim competir, vocês vão acompanhar um pouco mais como foi esse grande evento aqui no Nordeste brasileiro. Fica ligado! Richard, você que começou a jogar o golfe neste campo e tem uma história admirável por todos os golfistas brasileiros, e está hoje aqui acompanhando o 40º. Como é que é a sua visão desse evento? Olha, primeiro é muita alegria, porque eu moro em São Paulo desde 91 e vindo para cá hoje assistir esse evento bem organizado, o campo em condições que eu nunca o vi, é uma alegria muito grande e é muito importante esse continuado de qualidade, porque o clube daqui a 3 anos vai fazer 100 anos. E isso vai ser uma grande festa, comemorar os 100 anos do clube. E sem dúvida, o aberto de 2028 vai ser um estrondo. Certeza que nós dois estaremos aqui, né? Sem dúvida, nós dois, se Deus quiser, a gente vai estar aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Bom, tô com o Rafael, lá de Fortaleza, Golfville. Exato. E nessa edição campeão, 40º aberto do Caxangá. E como é que foi esse torneio inteiro? Para mim foi uma emoção, tá? Jogar aqui com os profissionais daqui. Um campo muito técnico, tá? Não foi fácil, mas assim, muito, muito satisfatório jogar aqui nesse campo. Sempre que eu estou aqui, me sinto em casa. E para mim foi uma honra. Muito bom mesmo. Ontem você jogou parte do campo. Ontem você quebrou o campo. E hoje, como é que foi? Ontem quebrei o campo. No primeiro dia não joguei bem. Mas hoje joguei 3 acima. Tá? Então assim, tá muito bom. Foi agradável, viu? Esse final de semana. Parabéns. Obrigado. Valeu. Um abraço, viu? Bom, vamos conversar agora com uma das responsáveis por esse evento espetacular, 40º aberto do Caxangá, Carol. A Carol, aliás, é a única mulher presidente de um golfe de clube do Brasil, né, Carol? Meus parabéns, antes de mais nada. Obrigada. Como é que foi esse evento, a organização, o teu primeiro aberto, né? Então, esse ano, como tinha era uma 40º aberto, é um número expressivo, né? Bem expressivo. Então, a gente tentou fazer uma coisa assim maior, mais grandiosa, trazer mais gente de fora. Foi recorde de inscritos. E não veio só gente do Nordeste, né? Veio gente do Arujá, veio gente de outras regiões. Eu fiz questão de vir competir também. Isso. Mas olha, dá trabalho, porque esse sol aqui judia um pouquinho da gente, né? É muito quente. O campo tá assim, correndo muito, né?
É um campo desafiador porque tem muita lagoa, os tirs das mulheres, meu Deus do céu, todo tee tem uma lagoa na frente. É difícil, mas foi muito bom, muito bonito o evento, eu tô bem feliz. Carol, a organização, você teve parceiros, tanto na tua base de organização e, obviamente, os parceiros que ajudaram. Como é que funciona uma organização de um aberto desse? Quando a gente pensou no aberto, ser um evento do social, porque como aqui é um clube que não tem só golfe, tem outros esportes, né, hipismo, tênis, beach tênis, tiro esportivo, a gente trouxe esse aberto para dentro do social, para que todos os outros sócios tivessem ideia do que é o golfe, né? Então, acabou que essa equipe organizou junto comigo e junto com o nosso diretor de golfe esse evento, né? E graças a Deus deu tudo certo. Fora essa equipe, a gente ainda teve patrocinadores que foram maravilhosos, né? A DTSA, a Moura do B, foi importante, Tecon Swap e vários outros patrocinadores. E esse ano, pela primeira vez também, a gente quis ter um cunho social. Verdade. Né? Então a gente doou uma parte das inscrições para as aldeias infantis SOS, que é a maior organização de cuidado de crianças em situação de vulnerabilidade, né? Então ainda teve isso. Ainda teve esse lado bonito. Então teve o evento que foi lindo e ainda teve o lado bonito. Carol, parabéns. Parabéns. Foi incrível. Eu adorei. Eu espero jogar ano que vem de novo. Eu vou vir. Até a próxima, gente. Álvaro, eu vinha no carrinho conversando com o Miguel e não tem como não falar de federação, de CB Golf e não falar do Álvaro Almeida, porque as histórias se confundem. Pra nossa alegria. Né? Tem uma história incrível, né? O Miguel vinha comentando, ele falou, poxa, Kiri, eu vim pro Brasil, por isso que entrou o assunto, para ir trabalhar na Federação Paulista de Golfe, lá na sede que você fundou lá atrás, né? Que nós construímos. A nossa gestão foi quem construiu a sede hoje atual da federação com o campo do golfe, que era o Kaiser e está como Kaiser até hoje. Com o Kaiser até hoje. Eu, quando construí e concebi o The Golf Brasil, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Álvaro. Verdade. Todo mundo carinhosamente chama de tio. Falei, Álvaro, me recebe, que eu tô com um projeto, vou lançar um programa no Band Esportes, preciso de orientações. E até hoje eu... O que me deixou muito feliz, porque o que o golfe mais precisa é de mídia. E o assunto com você sempre foi o assunto principal, a mídia, a divulgação, ter esse canal com os jogadores. E de volta para a Band agora, né? E a gente volta agora para a Band. Pois é, bom filho a casa torna. Amém. Álvaro, hoje você está como presidente aqui da Quinta da Baronesa. Exato. E o papo hoje no programa é isso, sobre a estrutura de um campo de golfe dentro de um condomínio. Qual é o papel de um presidente de um campo de golfe como Quinta da Baronesa? Qual é esse papel hoje? O Henrique, eu tenho uma larga experiência com presidências, né? Eu fui presidente da Federação Paulista de Golfe por 3 mandatos e fui presidente da Confederação Brasileira de Golfe por 2 mandatos. Não tem nada a ver com a presidência de um campo de golfe, como é aqui o caso da Quinta da Baronesa. Você pegou as 2 associações mais importantes do Brasil no golfe. Não, sim. É que você, num condomínio como a Quinta da Baronesa, você tem muitos policies, né? Porque o condomínio, ele é dos condôminos. Verdade. O campo de golfe num condomínio, ele nada mais é do que uma extensão da casa do condômino. Eu costumo dizer que é o quintal da casa dos condôminos. Ele não tem um presidente, ele tem 100 presidentes. 100 presidentes. Então, o presidente, na realidade, é uma figura que ele vai fazer com que os condôminos fiquem felizes com a gestão, com o trabalho feito no campo, com o trabalho desenvolvido pelo Miguel. O Miguel foi um grande reforço que nós tivemos aqui na Baronesa. Ele é uma pessoa que conhece o golfe profundamente, não só aqui no Brasil, como fora, na Europa, nos Estados Unidos, no Paraguai, que é aqui perto de onde ele veio, quando eu o convidei. E ele sabe exatamente como fazer esta gestão.
Porque a gestão, ela envolve muitas coisas. Verdade. Ela envolve a parte financeira, a parte econômica total, custos, investimentos. E o Miguel tem essa experiência e está sendo de grande valia aqui para a gente. Álvaro, obrigado mais uma vez por nos receber. Imagina, eu que Carinho agradeço. muito grande. Eu que agradeço. E muito feliz de você estar de volta a Bandeirantes. Tenho grandes amigos lá e tenho absoluta certeza que ganham as duas partes. Ganha o esporte e ganha a Band. E isso é que importa. Time de ganhadores, de vencedores. Show de bola. Olha, eu vou voltar pro campo. Tio, Bom obrigado. jogo. Obrigado. Mais um buraco. E pior que os dois fizeram approach parecido também, né? Caramba, só que agora a tua ficou melhor, hein? Será que a gente vai desempatar isso aí? A minha abriu, né? Ai. Tá correndo, green bom. Bem pateado, hein? Bem pateado. Consegui desempatar, hein? Deixar empatado. Caramba. Anda. Não pateei mal, mas não foi o suficiente. Ai. Aí, Kiri. Ganhou. Valeu pela companhia aí. Obrigado pela Miguel. oportunidade. Miguel, obrigado. No final ganhou o último buraco aqui, né? Empatamos aí no último buraco. Mas obrigado por nos receber, pela amizade que a gente tem. E eu quero agradecer aqui o Residencial Quina da Baronesa, a equipe de marketing, a equipe que nos recebeu muito bem, toda a estrutura, o Álvaro Almeida, né, participou do programa, mas como presidente, toda a diretoria da Baronesa, primeiro pelo campo incrível que é, e por nos receber e abrir as portas para o Golf Brasil. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade, Kiri. Mais uma vez te parabenizo pela importância do teu programa em desenvolvimento do golfe brasileiro, e as portas da Baronesa, obviamente, estão sempre abertas para você. Valeu, Miguel. Valeu, obrigado. Hein? Semana que vem, o golfe aqui na Band. Até lá. Tchau.